falar sobre EDPs e processamento digital. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Bom, de cara eu já queria pedir desculpa, né, porque eu acho que eu fui o único que montou a apresentação em PowerPoint. Né? Todo mundo que está pelo que chegou aqui até agora fez em tags, PDF, né, eu sou o único em PowerPoint. Né? Por quê? Eu acho que minha apresentação não tem tanta fórmula, então eu achei que ia ficar mais legal se fizesse no PowerPoint, algumas animações assim. Tá? Obrigado. E também por alguns contratempos, tá? Então por isso PowerPoint. Bom, então agora começando mesmo. Meu nome é Matheus, sou da Unesp de São José do Rio Preto, faço estágio, iniciação científica com o professor Dr. Maurílio Boaventura. E o que a gente viu, pelo menos que ele me passou, foi a parte de processamento digital de imagens via equações diferenciais parciais. Bom, nessa iniciação científica, na verdade, o que eu vi foi mais a parte de implementação de alguns métodos e também a comparação desses métodos. Qual que seria o melhor, qual que tem um desempenho melhor. Tá? Então, mais a obtenção desses métodos não foi tanto que eu trabalhei. Okay? Então, começando aí. Bom, de onde surgiu essa parte de processamento de imagens? Essa história de processamento de imagens, ela surgiu graças aos próprios geradores de imagens. Tá? No caso aí, imagens digitais. Por quê? A maioria deles, de um modo geral, possuem algumas limitações. Aí eu coloquei lá, limitações de origens técnicas ou ambientais, os quais apresentam algumas interferências nessas imagens, nas nossas imagens. Essas interferências, elas são denominadas de ruídos. Tá? Daí a necessidade de a gente fazer um pré-processamento para que a gente consiga extrair as informações desejadas dessas figuras, dessas imagens. Então aqui a gente já tem um exemplo do que seria uma imagem limpa, uma imagem bem clara, bem nítida. Tá? E no outro canto a gente vai ter uma imagem que seria com ruído, uma imagem poluída. Tá? Esse ruído ele vai depender, lógico, do aparelho que a gente usou, vai depender também da imagem. Tá? Aqui, talvez a imagem, por ela ser um pouco simples, não simples assim, em detalhes, quero dizer. Então, o ruído não afeta tanto. Mas é lógico que se a gente pegar uma imagem, mais para frente eu vou estar mostrando para vocês, que tenha muito detalhe, esse ruído ele vai acabar atrapalhando muito na hora da gente interpretar ela. Okay? Bom, então, graças a esses ruídos, eu não sei mexer com isso, então vou no Enter mesmo. Graças a esses ruídos, o uso das EDPs, nossa, só queria a luzinha depois. Onde que é? Não, então não precisamos. Bom, então, graças a esses ruídos, o uso das EDPs tem crescido nos últimos anos, onde a ideia básica vai ser o quê? Alterar uma imagem, ou uma curva, ou uma superfície, através de uma EDP, uma equação diferencial parcial, sendo que o resultado, a solução dessa EDP, vai ser a minha imagem melhorada, digamos assim. Melhorada no sentido que eu falo, com menos ruído, suavizada, tá? Pelo menos que a gente consiga interpretar melhor. Bom, o processamento de imagens ele é dividido em 3 fases, em 3 partes, cada uma com um objetivo próprio, onde a gente vai ter a compressão, que tende a a evitar a redundância de dados, buscando a maneira mais eficiente de transmitir essa imagem, ou mesmo de armazenar essa imagem. Restauração, busca conseguir a melhor versão de uma imagem, que foi obtida com ruído. Então esse foi o foco da minha iniciação científica, do meu projeto. E a análise, que tende a pôr em evidência os principais elementos da imagem, que seriam as características principais, questão de contorno, parte homogênea, o que seria melhor para a gente estar interpretando aquela figura. As áreas de aplicação, imagens médicas, não sei se eu posso citar aqui, mas acho que ultrassonografia seria um exemplo bem claro, uma imagem que seria um pouco poluída, meio ruidosa. Sinais obtidos via satélites, sinais obtidos do fundo do oceano, imagens obtidas por aviões para detectar alvos de guerra, entre outros. Seriam imagens desse tipo. Bom, mas aí a gente começa na parte de processamento de imagens. Quando a gente chega nessa parte, já começa assim, a gente tem que ter alguns conceitos em mente. E o primeiro deles vai ser o que é uma imagem. Então, se eu pergunto para vocês, o que é uma imagem? Fica uma coisa meio aberta a responder, né? Então tá, vamos dar alguns exemplos. Isso daqui é uma imagem? Bom, eu tive que puxar saco de onde eu estudo, né? Então tá lá. Isso é uma imagem? Isso daqui é uma imagem? Isso daqui é uma imagem?
por pior que seja, por mais feio que seja, é uma imagem. Então, teoricamente falando, uma imagem vai ser o quê? A arte de representar qualquer coisa, pode ser uma paisagem, pode ser um objeto, pode ser, enfim, alguma coisa, de qualquer maneira. Pode ser por uma fotografia, pode ser por um desenho, um rabisco, seria imagem. E eu pergunto para vocês, o que é isso? Uma matriz. Para o computador, essa matriz corresponde a uma imagem. Então, quando a gente vai trabalhar com imagens no computador, basicamente a gente vai estar trabalhando com matrizes. Tá? Só por curiosidade, essa matriz aqui, ela corresponde a essa imagem, novamente puxando sardinha, corresponde a essa imagem, só que num tamanho bem reduzido. Tá? Mais para frente, nos próximos slides, a gente vai ver o porquê. Mas como essa imagem ela não tem muito detalhe, então eu pude fazer essa ampliação só para a gente ver qual imagem seria. Tá? Por curiosidade, a matriz ela tem 25 por 25 de dimensão, ou seja, essa imagem ela acaba tendo 25 por 25 pixels de dimensão também. Tá? Para quem mexe com o computador, seria uma imagem bem pequena, minúscula. Bom, e matematicamente falando, o que vai ser uma imagem? Para a gente trabalhar com processamento de imagens, toda imagem ela vai ser considerada como uma função de intensidade. Então vai ser uma função U, que vai ser definida, uma função contínua, muito importante, que vai ser definida de um subconjunto do RP, onde esse P vai ser igual a 2 ou 3, em um subconjunto de R. Tá? Como assim? Vamos começar a traduzir um pouco, pelo menos melhorar esse slide aí. Subconjunto de RP. Esse P igual a 2 ou 3 vai ser, digamos assim, o tipo de imagem que a gente vai trabalhar. Como assim? P igual a 2, imagem plana. E o P igual a 3, como se fosse uma superfície. Simplesmente isso, vai ser o meu domínio. E o meu contradomínio, que vai ser um subintervalo de R. Ali está como subintervalo de R, mas nem sempre vai ser assim. Tá? O meu projeto, o meu trabalho foi trabalhando no intervalo AB, tá? Porque eu trabalho com imagens em escala de cinza. Tá? Então vai ser um slide, vai ser uma apresentação sem cores, não tem muito detalhe, só preto e branco mesmo. Tá? Só que se eu fosse trabalhar com uma imagem colorida, ali no lugar de subconjunto dos reais, eu teria um subconjunto do R3. Tá? A única diferença. Curiosidade também, esse intervalo AB, ele sempre vai variar de 0 a 255. Tá? Nesse caso aqui, imagens em tons de cinza, o 0 corresponde ao preto, vai ser o meu A, e o B corresponde ao 255, que vai ser a tonalidade branca. Ok? Bom, outra coisa importante, outro conceito importante que a gente tem, vai ser o conceito de borda. Tá? Então, novamente, eu pergunto para vocês, o que vai ser uma borda? Ou um contorno numa imagem? Sem ler ali, né? Agora todo mundo já leu, não adianta. Né? Bom, intuitivamente, se eu pedisse para vocês assim, imagina um desenho com mais de um objeto. Também não vai imaginar só um céu azul, não vai ter nada, né? Não tem contorno nenhum. Com mais de um desenho. Geralmente, pelo menos a tendência é as pessoas fazerem um desenho com algumas mudanças de cores. Né? De preferência que diferencia cada objeto. A mudança, a região onde eu tenho essa mudança de tonalidade, corresponde ao meu contorno. Tá? Então, não necessariamente que eu preciso ter aquele contorno preto, sempre delimitando meus objetos, minhas figuras. Okay? Só que a gente tem que ver do ponto de vista matemático também. O ponto de vista matemático, já olhando para aquela função que a gente acabou de definir, a nossa região de contorno vai ser onde? O gradiente atinge um máximo ou um mínimo. Tá? Isso daqui vai ser muito importante para a gente acabar definindo a parte de ruído, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então, entendido esses conceitos, acaba ficando um pouco mais fácil para a gente entender. Bom, qual a conclusão que a gente tira daí? Se a gente reparar aqui embaixo, tem as mesmas imagens que eu tinha colocado lá no segundo slide. O primeiro foi a apresentação, o segundo slide. Tá? Só que, agora só a parte de contorno. Então, eu simplesmente peguei aquelas imagens e extraí o contorno delas, o que delimitava elas. Tá? Qual a conclusão que a gente tira? Se a nossa imagem for muito ruidosa, aquela função, ou melhor, o gradiente daquela minha função, vai ter um número muito elevado de máximos e mínimos. O que vai acabar atrapalhando quando a gente for trabalhar com a imagem. Tá? Se a gente ver aqui, a gente já começa a ver que a gente perde um pouco de características da nossa imagem. Se a gente continuar trabalhando com ela, no caso com ruídos. Tá? Daí a importância de a gente estar trabalhando, estar eliminando essas interferências.
Bom, como que a gente vai estar eliminando esses ruídos? Se eu estiver falando muito rápido, alguém fala, levanta aí que talvez eu me empolgue e vou. Tá? Como que a gente vai estar trabalhando com esses ruídos? Para a gente eliminar eles, ou pelo menos suavizar, que seria o termo que a gente usa, né? Para eliminar ruídos ou reduzir esses ruídos, a gente vai estar trabalhando, pode trabalhar de duas maneiras. Que seria através da suavização linear e da suavização não linear. Tá? Onde eu vou ter alguns métodos que a gente vai estar implementando posteriormente. A suavização linear, basicamente, ela consiste na equação do calor. Na aplicação da equação do calor numa imagem que vai acabar suavizando, eliminando os ruídos dela. Bom, a suavização de calor, que seria uma equação, suavização linear, equação de calor, é uma equação de difusão. Então a tendência vai ser o quê? Em cada ponto da minha imagem, ela causar um equilíbrio entre os pontos vizinhos a ele, que seria uma difusão, que vai dando aquela suavidade nos meus pontos de interferência. Tá? Mas o que vai causar isso na minha imagem? Na verdade, não é muito a equação do calor, e sim uma solução dela, que é a função gaussiana. Tá? A função gaussiana ela é dada daquela seguinte maneira: um g sigma de x é igual a 1 sobre sigma raiz de 2π exponencial de menos x quadrado sobre 2 sigma quadrado. Para quem trabalhou com probabilidade estatística, já deve ter visto essa função. Né? Bom, a gente vai estar trabalhando no computador com isso. Né? A gente não vai fazer à mão todas as contas, não vamos resolver uma EDP no braço, digamos assim. Então, se a gente trabalhar com aquela função do jeito que ela está, acaba ficando um pouco mais difícil. Por quê? Principalmente por causa daquele parâmetro sigma, aquele desvio padrão. Então, seria mais interessante se a gente fizesse essa função variar com o tempo. Seria de acordo com as interações do nosso programa. Como que a gente vai fazer isso? Só fazer uma mudança de variável. Chama sigma ao quadrado de 2t. Substitui. Pronto, chegamos numa função que varia com o tempo. Tá? Então agora a gente vai ter um gt de x é igual a 1 sobre 4πt exponencial de menos x quadrado sobre 4t. Tá? Bom, isso aí vai ser importante para quê? Na hora que a gente for fazer o programa, tal. Vou mostrar o programa para vocês? Não, não vou mostrar. Tá? Mas a gente vai ver alguma aplicação só dessa função. Bom, falei que ela ia ser importante. Falei que a gente usava ela, mas não falei por quê. Né? Por quê? A função gaussiana ela é conhecida por fornecer filtros de passa baixa. E as interferências, ou melhor, aqueles ruídos, eles são considerados interferências de alta frequência. Tá? Daí, a aplicação da função gaussiana se torna tão eficaz. Ela acaba delimitando aquelas interferências, tá? Suavizando aquelas interferências. Bom, uma aplicação, um exemplo da equação do calor em uma dada imagem. Bom, aqui eu coloquei, daqui a pouco vai mudar a imagem, tá? Pode ficar tranquilo, a gente vai mudar de imagem. Eu apliquei a equação do calor numa imagem sem poluição, sem ruído. Só para a gente ver o que acontece. Tá? Por quê? A suavização linear ela vai ter alguns probleminhas. Que probleminhas? Bom, tem uma imagem original. Após algumas alterações, se a gente reparar, ela acaba deixando ela um pouco mais nítida. A imagem. Não sei se deu para reparar. Ó, reparar ali no meio, principalmente aquele símbolo ali da Unesp, o prédio atrás, ela acaba dando uma nitidez a mais. Né? Não sei se posso falar assim, mas a gente consegue ver com mais clareza. Só que tem um problema. Vamos aumentar a iteração do nosso programa. O que vai acontecer? Começou a borrar, né? Perder a qualidade. Então esse é o problema da gente aplicar a nossa suavização linear. A partir de um certo número de iterações, aí tá, não tem como eu falar para vocês quantas iterações, que vai depender muito da imagem, mas ela acaba perdendo informações muito importantes, principalmente a questão do contorno. Se a gente perder isso, a gente não consegue mais identificar o que é a nossa imagem. Tá? Dá para ver, lógico, assim ainda a gente consegue ver mais ou menos, mas não é com tanta nitidez. Tá? Para corrigir isso, esse problema da equação do calor, a gente vai ter o tipo de suavização não linear, que seriam 3 modelos: Malik Perona, Albres Leões Morel, Barcelos, Boaventura e Silva Júnior. Ali entre parênteses eu coloquei, né, algumas letrinhas, como se fosse uma abreviação, né, Malik Perona, MP, mas isso não existe. Tá? Eu coloquei porque lá onde na iniciação científica, lá no estágio, tudo, a gente costuma usar isso para ficar mais fácil para falar. Né?
Senão toda hora eu vou ficar falando, usei o método Barcelos, Boaventura e Silva Júnior. Usei o BBS. Tá? Então o que seria cada método? Bom, o primeiro que surgiu, pelo menos que teve um resultado satisfatório, foi o Malik Perona. Tá? Agora, a partir de agora, a gente começa a trabalhar na nossa imagem de modo mais seletivo. Ou seja, existe agora a preocupação das características da imagem, da parte homogênea e da região de contorno da nossa imagem. Tá? Ele era baseado em 3 critérios: casualidade, que garantia que nenhuma deteriorização devia ser gerada quando minha resolução fosse diminuída, ou seja, diminuindo a imagem, aumentando a imagem, esse processo ainda ia ser bom, digamos assim, ele ainda ia funcionar. Localização imediata, garantia que as regiões de fronteira fossem bem definidas em cada nível de resolução. E a suavização por partes, acho que era mais importante, ela garantia que fora de uma região de contorno ia ter uma boa suavização, ia ter um bom resultado, e nas regiões de contorno elas não iam sofrer tanta degradação, não ia ter tanta suavização. Aqui seria um modelo. Bom, o modelo em si, eu nem tenho exemplo dele, mesmo porque ele foi um dos primeiros que teve resultado satisfatório, porém vieram alguns melhores. Tá? Então esse MP, ou melhor, o Malik Perona, ele serviu de base para os demais problemas, para os demais métodos. Tá? Então por isso que eu não tenho a implementação dele. Mas o mais importante que a gente vai pegar desse método aqui, vai ser aquele coeficiente G, que agora vai ser frequente em todos os outros métodos, que vai funcionar como um detector automático de bordas. Como que ele vai funcionar? Bom, próximo método. Alves, Lyons e Morel. Esse modelo, na verdade, são 2 métodos em um. Tá? O primeiro método que foi elaborado foi aquela primeira equação. Posteriormente, com a ajuda lá no autor Nordstrom, ele sugeriu que acrescentasse só aquele último termo, depois da igualdade. Tá? Para que isso? Bom, aqui embaixo tem definidos, né? O que seria cada um daqueles itens. O meu G vai funcionar como o quê? Detector de bordas. Ele só vai fazer isso. E aquele termo, logo depois do meu G, lá em qualquer uma das equações, aquele módulo do gradiente de U vezes divergente, ele vai funcionar para aplicar a difusão na nossa imagem. Ou seja, é ele que vai suavizar, digamos assim, o ruído da nossa imagem. Então, como que vai funcionar essas equações? Vamos pegar a primeira equação. Vamos supor que não existia a segunda. Primeira equação. Esse meu G ele foi construído de modo que, quando eu estou trabalhando na imagem, eu cheguei num ponto de contorno, esse meu G ele vai assumir um valor próximo a 0. Ou seja, ele não vai aplicar a difusão, então. Se a gente olhar pelo menos para a primeira equação, meu G é 0, estou numa região de contorno, não aplica a difusão, a imagem continua como ela está. Ou seja, ele preservou o contorno. Sair da região de contorno. Esse meu G ele vai assumir valor próximo a 1. Fazendo isso, o que vai acontecer na primeira imagem? Ele vai aplicar a difusão, vai eliminar o ruído. Só que isso é uma coisa teórica. Esse G, na verdade, ele não é 0. Ele é próximo a 0. Então, com o decorrer do tempo, aplicando lá na primeira equação, aplicando a primeira equação, ele vai começar a produzir uma degradação na minha imagem, tanto na parte de contorno como não. Tá? Daí surgiu o segundo método, onde aquela diferença lá, aquele I menos U, vai garantir com que ele preserve o contorno da minha imagem. Tá? Detalhe, o que seria aquilo lá? O I corresponde à minha imagem ruidosa, a imagem poluída, aquela é original de início, e o meu U corresponde à minha imagem que acabou de ser processada. Então esse termo vai fazer sempre com que a minha imagem processada e a minha imagem ruidosa fiquem sempre próximas. Tá? Então por isso que ele vai fazer justamente o contrário da primeira. Enquanto a primeira se preocupava em preservar a parte homogênea, a segunda já não. Ele se preocupava em preservar o contorno. Então a primeira tinha uma boa suavização na parte homogênea e não no contorno. A segunda já ao contrário. Preservava o contorno, mas não causava uma boa suavização na parte homogênea. Um exemplo. Essa aqui eu vou ter uma imagem original, uma imagem com ruído. O objetivo é o quê? Sair daquela com ruído e chegar nessa. Pelo menos mais próximo. Aplicando as duas equações, o que vai acontecer? A segunda não aconteceu quase nada, que seria a segunda equação. A gente consegue ver certinho a delimitação da imagem, toda a região de contorno, só que a gente consegue ver os ruídos também. Já a primeira, o que aconteceu? A parte escura ou a parte branca, praticamente o ruído foi eliminado. Só que a região de contorno também sofreu uma grande degradação. Um outro exemplo aí da aplicação do modelo ALM.
A imagem original, a primeira, a imagem com ruído, quero sair dela, chegar o mais próximo da primeira, imagem original. Aplicando o método, a gente chega nesse modelo aqui embaixo. Ah, tá bom, a gente consegue ver, mas existem melhores. Tá? Aquele contorno que eu coloquei ali embaixo seria o contorno dessa imagem processada já. Daqui a pouco a gente vai usar ele para fazer uma comparação. Bom, logo após aquele modelo do Álvares, Leões e Morel, o modelo de Barcelos, Boaventura e Silva Júnior. Esse modelo, ele tende a equilibrar aquelas duas equações. Então, seria aqueles dois métodos em um só. Como assim? Lembra aquele valor do G que eu falei? Do contorno? Se eu estiver numa região de contorno, o que vai acontecer? Meu G é zero, pelo menos praticamente zero. Vamos substituir lá. G sendo igual a zero, a minha difusão não vai ocorrer. G igual a zero, o que ele vai fazer? Apenas a diferença das duas imagens, que corresponde à segunda equação do método anterior. Não estou mais numa região de contorno, meu G é igual a 1. Aplica lá em cima. Ele vai fazer a difusão, só que ele não faz mais a diferença das duas imagens. Ele vai fazer apenas a difusão, vai apenas suavizar aquela região. Um exemplo do modelo, novamente, a mesma imagem, para poder comparar daqui a pouco, é a imagem original com ruído, sai de lá, chega aqui. Processada, a gente não sei, mas acho que dá para ver um pouco melhor o traçado, se a gente olhar para aquele contorno, a gente consegue ver com mais nitidez. Se a gente olhar principalmente aquele logo ali no meio, vamos para a próxima imagem que dá para ver melhor. Método ALM e o método BBS. Tá? Talvez não ajuda muito por causa da imagem, mas em alguns pontos a gente vai ter uma melhor nitidez. Por exemplo, aqui no canto deveria ter um coqueiro, do lado aqui da casinha. Vamos olhar pelo contorno. Ali fica um pouco mais nítido. No logotipo do centro, a palavra Unesp, no método BBS, ela fica um pouco mais nítida que o ALM. Tá? Então, seria uma vantagem do método BBS, ele é um pouco mais preciso. Um outro exemplo, a imagem original, imagem com ruído, talvez não dá para ver direito, mas objetivo, sair daquela imagem, chegar aqui. Estou falando muito rápido? Não? Já estourou o tempo? Não? Ainda não? Tranquilo? Bom, aplicando os dois métodos novamente, o ALM e o BBS, não sei se já dá para ver, mas o método ALM, pô, se o meu orientador vê eu falando desse jeito, ele me mata. O Álvares, Leões e Morel, a gente vê que a borda está um pouco mais suavizada, está um pouco mais borrada, digamos assim, enquanto no BBS está um pouco mais preciso. Ó, aquela região do muro ali, eu acho que dá para enxergar melhor se a gente olhar para o contorno. A gente consegue ver um pouco mais de detalhes. Né? O muro que eu falo seria aquele muro aqui embaixo. Né? Não sei nem se deu para ver o muro, mas... a gente consegue ver com um pouco mais de detalhes. Talvez o telhado dessa... Isso daí é uma igreja, só para constar, uma igreja da Noruega. O telhado acaba sendo um pouco melhor, tendo a visualização um pouco melhor no método BBS. Tem outro exemplo? Bom, feito isso, a comparação, vistos os métodos, a gente tinha um problema de implementar. Ou seja, a gente tinha que passar para o computador aquela equação para ele resolver para a gente. Então, o termo de difusão, ele vai ser dado da seguinte maneira, sempre só lembrando, o meu U corresponde àquela minha função de intensidade lá do começo. Né? Então, segunda derivada em x, primeira derivada em y ao quadrado, sempre fazendo isso. Só que, desse jeito, para o computador entender, vai ficar um pouco complicado. Então, o que a gente pode fazer? Vamos substituir essas derivadas usando o método das diferenças finitas. Tá? Esse método, no caso, ele é obtido por uma aproximação por Taylor, né? Acaba isolando lá a primeira derivada, a gente vai chegar nessas igualdades. Só que, bom, aqui eu vou ter a fórmula avançada, a fórmula atrasada e a fórmula centrada. Depende do jeito que a gente vai aplicar no ponto. Sendo que a fórmula centrada é a mais precisa, geralmente é a mais utilizada. Só que, quando a gente aplica o método das diferenças finitas, pelo menos o método que está aqui, a gente aplica apenas uma variável. Eu estou mexendo com uma imagem, estou trabalhando com imagem, vou trabalhar com duas variáveis, né, pelo menos x e y. Trabalhar numa malha, digamos assim. Então a gente só vai fazer uma adaptação. Aquelas derivadas agora, a gente vai estar trabalhando apenas com os índices, como se fossem os índices da minha matriz. Tá? Então, se eu for derivar em x, vai ser u de i mais 1 menos u de j, fórmula avançada. Fórmula atrasada, u de i j, u de i menos 1 j. E a fórmula centrada,
daquela forma. Se fosse em y, derivadas em y, mesma coisa, só que agora eu vou variar o j. Tá? Não tem muita diferença. Simplesmente vou escrever as derivadas em função dos pontos vizinhos. Só isso. Aqui a implementação novamente, agora das segundas derivadas, né? Sempre a partir do polinômio de Taylor, mesma coisa. E agora o produto de convolução, onde a gente vai ter, bom, aquela lá seria minha G, né? Implementando isso, achando como implementar isso. Acabou, meu problema. O produto de convolução eu vou estar resolvendo aqueles quadradinhos ali. É o mal de você usar o PowerPoint para fazer isso, né? Mas o quadradinho deveria ser mais. Entre o F e o G é aquele asterisco que tem lá, é o produto de convolução. Tá? E o que mais? Bom, na integral é o y de j menos 1, a y de j mais 1, x de i menos 1, aí x de i mais 1. Tá? Eu vou estar aplicando agora essa implementação em cada ponto. Tá? Acabei de discretizar, apliquei o método das diferenças finitas, então todos os cálculos serão feitos ponto a ponto na minha matriz. Então agora eu vou trabalhar com uma malha, digamos assim, para cada um, 3 por 3. Então eu vou estar integrando entre x de i menos 1 ou x de i mais 1, y de j menos 1 a y de j mais 1. Como que eu resolvo essa integral? Método da regra de Simpson. Tá? Não entrei em detalhes, que seria um pouco complicado, mas regra de Simpson, aplicando duas vezes, a gente aplica primeiro em x, derivada integral de x, depois a integral de y. É um jeito prático para a gente resolver. E é isso. Não sei se falei muito rápido, não?